Khamzat Chimaev desafiou 3. Daniel Cormier, Saint-Pierre, Brock Lesnar. Tá, Brock Lesnar foi uma zoeira do Chimaev, né? Disse que vamos lutar até alguém abandonar o cage. Tá, isso é uma grande zoeira. Mas ele desafiou numa luta de wrestling, que aí, como o Sombra, que está aparecendo na tela, é faixa preta de jiu-jitsu, de luta agarrada, é aí que entra a nossa parte séria do vídeo agora pra gente falar. Khamzat Chimaev desafiou o Daniel Cormier numa luta de wrestling específica. E o Cormier respondeu dizendo que, cara, é sério que tu quer lutar comigo numa luta de wrestling? Porque inclusive agora o John Jones vai fazer uma. O próprio Chimaev fez uma lá, pontuou 8-0 com o cara que ele lutou. Então ele é um cara pesado, é um cara que, tudo bem que ele é 7'7", mas ele deve ter aí perto dos seus 90 quilos em off. Chegando ao ponto de que o Sombra, preta de Gil, ele respeita bastante o Islam Makhachev na categoria que é da 70 do Charles do Bronx, que ele acredita ser o potencial novo campeão, passando por cima de todo mundo, porque ele tem uma pressão muito grande na luta agarrada. Chimaev é um cara maior e ele se parece muito com o estilo do próprio Islam Makhachev. Pergunta ao Sombra, que ele tem aqui as informações. Sombra, analisando o Khamzat Chimaev hoje, pelas suas vitórias, aí tu vai passar para nós. Depois disso, o que tu acha deste cara no UFC? Cara, esse cara tá surgindo como um fenômeno, né? Inclusive eu tive a oportunidade de assistir a última luta dele ao vivo lá em Abu Dhabi, né? Eu tava presente no UFC lá. E, cara, ele tirou o chinês, né? Foi o chinês que ele lutou, né? Jinling Liang. Ele tirou o chinês pra nada. Absolutamente. Nada. Ele levantou o cara numa pegada de costa, olhou pro juiz, falou pro Dana White, falou alguma coisa pro Dana White e aí botou pra baixo, enfim, e aí pegou. Meu, absurdo. O cara é um absurdo. Eu não sei, Caio, se o desafio foi uma luta de wrestling ou uma luta de grappling. Então eu não sei. Eu acho que foi de wrestling. Se for uma luta de wrestling, eu acho que o Daniel Cormier leva vantagem. Por ser um medalhista olímpico e jogar na regra do wrestling, né? Sim. Se for um evento de grappling, eu acredito que há uma grande chance do Chimaev vencer o Daniel Cormier. Por quê? Porque daí ele tem mais jiu-jitsu, né? O Cormier é um cara que tem wrestling. Agora, se o Chimaev botar o Cormier de costas no chão, duvido que tenha um jiu-jitsu ali pra segurar ele. E dentro da categoria, tu consegue passar o cartel hoje do Chimaev e os feitos dele no UFC? Então, ele tá 10-0, né? Sendo as suas 10 vitórias, ele não conhece lutas por decisão. Todas foram por fins, ou por nocaute, ou por finalização, tá? Ele tá vindo de 4 lutas no UFC, tá? Onde ele venceu John Phillips, Rhys McKinney, Gerald... o nome do cara aqui é sinistro, velho. E o Jinling Li. Eu acho que não deram um cara pra ele ainda top. Ele tá sendo construído. Colby Covington aceitou o desafio. Aceitaria lutar contra ele na próxima luta. E aí o Chimaev disse que sim, que seria legal fazer. Espera-se que o UFC... Quem? O Colby Covington. Ah, sim. O que tu acharia desse combate? Aí já seria... seria já um combate em cima de um top. Chimaev é o 11º do ranking, né? Ele caiu uma posição agora, tá? Ele era o 10º. Ele tá atrás do Bilal Mohamed Belal. Que tem a zoeirinha, né? Porra, irmão, o Bilal... Por isso que o combate não fala da CFX, porque tu fica zoando os caras, entendeu? Teve uma vez... Onde que tu viu isso aí? Cara, foi no UFC que passou aí, ou uns 2 pra trás. Os caras agradeceram todas as mídias do Brasil... sexto round, não sei o que, babá, obrigado por não sei o que, por levar o MMA. Eu fico perguntando, tá, e o maior canal do Brasil, por que não foi citado?
Porque aqui a galera não tem rabo preso com ninguém. Não tem rabo preso com ninguém. E a gente fala o que a gente acha que tem que falar, entendeu? E aí o Caio folga full, o Boaventura não gosta do Luciano Andrade, né? E, enfim. E aí os caras não falam sobre nós, mas nós estamos aqui, meu filho, não adianta. E o Bilal Mohamed, segundo o Minotauro, pô, irmão, Bilal é duro, irmão. Porra, Bilal duro pra caramba, irmão. Pô, Bilal tá entrando ali no durinho. Porra, irmão. Pô, os caras, será que não tem um produtor pra dizer, irmão, para de falar o nome do cara não porque é Bilal, tá é Belal. Porra, irmão. Para de falar o nome do cara porque tá pegando mal, velho. Pronto, acabou, né? Mas enfim, né? Enfim, voltando, né? Depois... voltando, então, Chimaev 11º. Se o Colby deu a oportunidade pra ele, irmão, abraça e vai. Sim. É um do ranking, brother. Mas não vai rolar. Ah, não sei não, hein? Não vai rolar. Ele desafiou. Não, ele desafiou todo mundo. Não, mas que aceitou o combate foi o Colby. O Durinho. Sim. Durinho disse que luta a hora que quiser. Colby. Ele tá tirando. Ele tá fazendo o nome dele. O Neil Magny, Colby Covington. Então, ele tá atirando. Especula-se que pode ser o Gilbert Durinho mesmo. Próxima luta. Ele tá atirando em quem? Nos caras que estão acima dele. Qual é a posição do brasileiro? O Gilbert é o 2. Nossa, é muito em cima. É o Mas 2. como é que vão dar o 2 pra ele, cara? Liu Edwards 3, Vicente Luque 4, Thompson 5, Masvidal 6. O Masvidal é um cara que ele vence com facilidade, velho. Pelo estilo de jogo. Ele bota pra baixo, já era. O Masvidal fácil. Fácil. Aí vem Neil Magny, Sam Brad, Michael Chiesa, lutão com Michael Chiesa. Um grande desafio, porque ambos gostam da alta agarrada. Sim. Tem mesma altura, seria uma baita luta. Mas acho que a pressão do Chimaev é maior. Então, mas ele tá acima do Chimaev, né? Sim. Então tem que fazer acontecer. Sim. Aí vem o Belal Mohamed. O Bilal. E aí vem o Khamzat Chimaev, que é provavelmente aí o próximo garoto de ouro do Dana White. Tu acha que pro Kamaru Usman o Chimaev é perigo? Não. Pra ser perigo, tem que botar o Usman pra baixo. O Usman nunca levou uma queda no UFC. Tu acha que realmente não é perigo? Se Não botar o Chimaev pra lutar com ele hoje, não dá em nada. Não dá em nada. O Usman vai boxear, vai levar vantagem no boxe. O Chimaev vai querer entrar em queda, não vai levar. O Usman tá muito acostumado, vai se scramble na grade ali, vai cair dentro do jogo dele, vai amassar, e aí vai mostrar porque ele é o campeão, entendeu? Então, eu acho que não é jogo ainda pra ele, né? Ainda, ele precisa amadurecer muito, pegar adversários que tire ele da zona de conforto, porque ele tá ganhando em extrema zona de conforto, em adversários que não são muito bem ranqueados. A gente tem que ver em cima de caras duros, né? Então... Tu acha que, por exemplo, um Vicente Luque que tá no meio do caminho ali? Boa luta. Por exemplo, o Gilbert Burns é um cara que eu não sei se ele botar pra baixo ele não é pego, por exemplo. Pelo brasileiro? Se nós vamos lembrar bem, o Gilbert Burns trocou jiu-jitsu com o Demian Maia, que pra mim era o melhor jiu-jitsu do UFC disparado. Sim. O mais agressivo é o do Bronx, né? Mas o mais, de repente, que trabalhava lá... Mas tipo assim, o Demian pegou as costas, já era. Sim. Era assim, né? Já era. E assim foi, né? E assim foi indo. Então... Não deu um soco e chegou longe. E ele falava isso aí, né? Eu não gosto de machucar os meus colegas de treino, eu gosto só de mostrar que eu sou superior e ponto. E era isso que fazia. Tudo bem, fazia isso em lutas de alto nível. E tem todo o respeito de todos os brasileiros, porque, cara, ele... Claro, depois com o passar do tempo ele ficou ficando mais velho, caras mais novos foram chegando, o jogo dele foi estudado, né? Por exemplo, ele não conseguiu o feito em cima do Tyron Woodley, por exemplo, que é um cara que não boxeia muito bem, ele poderia ter vencido na mão mesmo e quis botar pra baixo, não conseguiu, então, enfim, perdeu a chance de ser campeão aí. Quem que para o Chimaev na categoria hoje? Na tua visão? Pra mim, ele não passa pelo Burns, tá? Ele não passa pelo Usman. Eu acho que ele não passa pelo Thompson. Mesmo sendo um cara trocador?
Então, é que o Thompson... Que movimenta muito também. Ele movimenta muito e ele sempre foi conhecido por ter excelentes defesas de queda. Quem quebrou isso foi o Durinho nele. Duvido que ele não investiu muito nisso, pra não cair de novo. Então eu acho que são caras que vão explorar um jogo em cima do Chimaev que ele não tá acostumado ainda, né? E eu queria ver isso acontecer, até pra ele poder subir o ranking pra tá enfrentando atletas lá como o Kamaru Usman, que é o campeão, que a gente quer ver isso acontecer, entendeu? Da mesma forma que a gente quer ver o Alex Poatan contra o Adesanya, mas ele vai ter que vencer lutas pra chegar lá. Entendi. Cara, eu perguntei isso aqui pro Sombra, porque obviamente eu pratico kickboxing, boxe e tal, e a trocação, a luta agarrada eu não pratico. Então, quando pra galera pergunta assim, pô, fala do Chimaev, fala de não sei quem, sempre é bom trazer especialista na área. E agora uma última pergunta que eu quero fazer pro Sombra. Tudo bem que o tamanho é diferente, mas técnica e pressão pra categoria, quem que tu acha que tá mais avançado na luta agarrada? O Makhachev ou o Chimaev? Não, eu acredito que o Islam Makhachev tá na frente. E não sou eu que falo, treinadores dele, colegas de treino, todos eles falam que o Islam Makhachev, além de ser um wrestler de excelência, ele tem nível para estar lutando jiu-jitsu, grappling com os maiores nomes do mundo. Sim. Isso são palavras dos seus próprios treinadores, seus colegas de treino e tal. Que ele não é um cara que fica só no wrestling, bota pra baixo e ali amarra. Tu pode ver que ele tem uma agressividade nas finalizações, que nem ele fez agora com o Dan Hooker. Ele tirou o Dan Hooker pra nada, ele botou pra baixo e pegou o Dan Hooker que fez ele parecer uma faixa branca. Sim. Então eu acredito que o Islam Makhachev, ele teve lutas mais experimentadas, então possa-se dizer que ele é um cara que tá um pouco à frente do Chimaev em relação a isso, né? Cara, eu espero que o Brasil, nesses próximos anos, ele tenha um trabalho de luta agarrada ainda maior, porque é difícil, né, Sombra, ver sempre caras que são estrelas e que acabam sempre caindo quase que no mesmo lugar, que é contra um cara de luta agarrada. Isso aconteceu com muitos caras. Sim. Tomara que isso não aconteça, por exemplo, com o Poatan e não aconteça com outros lutadores. Mas, assim, finalizando agora essa parte, por que o Brasil ainda para muito contra lutadores de wrestling que fazem muita pressão e não de jiu-jitsu, né? Porque jiu-jitsu a galera traz mais. Caio, porque assim, ó, a gente tem a cultura do Brasil, né? O jiu-jitsu é a cultura do Brasil em treinar jiu-jitsu e o jiu-jiteiro faz guarda, ele é passador, ele enfim. E eles têm lá a Rússia, os Estados Unidos como background inicial o wrestling. Então eles fazem isso desde criança. Assim como o brasileiro, quando treina jiu-jitsu, faz desde criança. E quando mistura esses dois movimentos, um wrestler por cima e um jiu-jiteiro por baixo, infelizmente, o modo de pressão do wrestler faz que não troque jiu-jitsu, mas consiga neutralizar o cara que gosta de jogar por baixo, que é fazer guarda. Então o jogo não casa. Sim. O jogo não casa. Por isso que eu sempre bati na tecla de um dia querer ver o Charles do Bronx por baixo e o Khabib por cima. Entendi. Pra ver como vai sair, como vai ser isso. Entendi. Um cara excelente por baixo contra um cara que é excelente por cima, né? Nunca aconteceu. Isso pode acontecer com o Islam Makhachev e o Charles do Bronx. Pressão por cima contra um cara que é referência por baixo. Entendi. Então os caras fazem um jogo a vida inteira, o brasileiro faz um jogo a vida inteira e agora, né, começou a diversificação. A galera do wrestler, os americanos, os russos, estão treinando jiu-jitsu. Entendi. E nós brasileiros estamos treinando o wrestling. Entendi. Então o nível ao passar do tempo está começando a ficar parecido. Claro, tá longe de ficar parecido nas suas excelências. Sim. Mas daqui 2, 3, 5 anos, provavelmente vai estar muito parelho esses caras que estão da nova geração. Entendi. Porque já estão sendo criados treinando tudo.
e fazendo camp fora e assim por diante. Então a gente pode ter essa nova geração brasileira, nova geração russa, nova geração americana, estão cada vez mais completos, treinando tudo. Então por isso que o nível tá subindo muito. Entendi. E a gente não tá percebendo isso. Aí o que acontece? Por que caras no final da carreira estão sofrendo? Tipo Demian Maia, que só faz jiu-jitsu. Porque os caras estão cada vez mais completos, entendeu? E aí aquele jogo ali não assusta mais. Aquele single leg sozinho no meio do cage não tem mais o que fazer. Exatamente. Né? Bom, então temos a explicação aqui do Sombra. A mistura dessas lutas agarradas acho que vai favorecer o brasileiro num período de uns 5 anos, assim como o Sombra falou, eu acredito. E esperemos para ver Khamzat Chimaev na sua categoria, o Islam Makhachev na dele, para ver se brasileiros vão travar esses monstros aí. Ou no caso do campeão da 77, Kamaru Usman, que eu acredito que vai ficar. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caio CFX aparecendo aqui no Instagram e aqui Rafael Sombra 85. Ok? Agora me vou aos treinos. Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui. Valeu.